Muito bom estar com vocês. Eu quero falar essa noite que está baseado em Oséias, capítulo 4, versículo 6, mas nós vamos explorar depois outros textos. Mas Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Oséias é um profeta menor. É um profeta que fala ao reino de Israel. Aí está, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Podeis assentar, irmãos. É uma exortação muito dura que Deus fala para a nação de Israel. Momento muito atípico daquilo pela qual o povo havia sido retirado do Egito. E quando saíram do Egito, falaram no Monte Sinai que seguiriam e obedeceriam tudo que Deus falasse. Mas a gente percebe pela historicidade, o povo vai se comprometendo com outras coisas, com outros deuses, com outras práticas, outros rituais, e assim o povo acaba esquecendo a lei do Senhor. E nós sabemos que o povo é levado a cativeiro. E aí então começa uma grande dificuldade. E o povo perdeu essa intimidade com Deus Todo-Poderoso. E quando o povo retornou novamente a buscar a esse Deus, eles novamente estavam enfraquecidos, estavam deixando a lei do Senhor. E Deus chama a atenção aqui dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram responsáveis direto pelo ensino no Velho Testamento. Eles tinham a preocupação de guardar e asseverar a base da estrutura da lei do Senhor no coração da nação, para que o povo não pudesse jamais cair em engano, em falsos ensinos e principalmente se afastar do Senhor. Mas isso começou primeiro da liderança, da cabeceira de todo posto maior da nação de Israel, que eram os sacerdotes. E logo o povo ficou completamente enfraquecido e se distanciaram de Deus. E o texto é muito profundo quando a gente vai estudar todo o livro de Oséias, porque retrata um caso de infidelidade, de aceitação conjugal. Porque conta a história de Oséias, sua mulher era uma mulher que o traía, uma prostituta, e Deus assimila esse caso de Oséias com o caso da relação do povo com ele. Como a mulher de Oséias fazia essa prática de pecar contra Oséias, assim estava o povo fazendo contra Deus. A infidelidade conjugal da esposa de Oséias era uma similitude das relações também que o povo tinha com Deus. E Oséias sofre profundamente e vive esse drama, essa dor profunda de sofrer infidelidade conjugal. Mas o teor da mensagem é justamente porque o povo se afasta do Deus Todo-Poderoso. E o afastar-se do Deus Todo-Poderoso aqui não é só se afastar cognitivamente de conhecimento, mas era um afastar de envolvimento, de alma, de obediência. E aí o povo começa a sofrer terrivelmente. O fracasso da nação começa a atingir os lares, começa a atingir as lideranças. E Oséias é levantado nesse momento para dizer a verdade ao povo, para declarar o que estava deflagrando agora na vida daquele povo. A verdade é porque eles já haviam rejeitado o conhecimento. E Deus falou que também o rejeitaria. E Deus estava falando: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós estamos atravessando um momento de fragmentação completa do Evangelho, da Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo de ruptura profunda da relação do entendimento, qual é a vontade de Deus.
e pela sua palavra, que abaixo de Jesus é a maior autoridade para reger as nossas vidas, é a palavra de Deus. Com qualquer discordância que tenha e que haja erro na tradução, a palavra de Deus é autoridade, é poderosa para nos levar, nos conduzir a vivermos uma vida diante de Deus. É através da palavra que nós somos purificados, que o Espírito Santo nos toca profundamente pela palavra para sermos limpos, lavados, transformados e sermos conduzidos ao processo de mudança, de arrependimento, de metamorfose, de transformação verdadeira através da palavra. E é justamente isso que eu quero falar aos amados irmãos. O que mais tem sido deixado de lado nesses dias é a palavra, é o conhecimento, é a explanação desse extrato maravilhoso, que é a vontade de Deus, porque é Deus falando ao seu povo, é Deus se comunicando com o seu povo. A palavra de Deus é a forma de Deus se relacionar com o seu povo, a forma de Deus orientar o seu povo. Logo, quando deixamos de ter esse contato, essa relação profunda, não só cognitiva, de conhecimento, mas de vida com Deus, nós caímos nessa fragmentação. Somos levados a um campo de heresias e de cometimentos de atos. Irmãos, nós somos de Deus, não somos do mundo. Nós pertencemos a um Deus poderoso, santo, não um Deus profano, um Deus que tenha maculação com coisas erradas, com todo tipo de heresia. Não, nós somos o povo que Deus escolheu. Nós não vivemos atrás de coisas que estão fora do extrato da Bíblia. Como nós podemos pensar nesse caso que Deus estava rejeitando o povo, porque o povo também havia rejeitado, deixado de lado a sua lei. E eu quero falar sobre isso, irmãos, porque o que mais tem me levado a essa condução de confrontar, de combater, de botar a cara, de ser criticado, das pessoas pensarem até coisas erradas, porque eu combato o pecado, combato viver em coisas que não são lícitas do Senhor, não porque eu tenho poder, não porque essa é a minha capacidade de santificação, não, porque é a palavra de Deus. O que corta para vocês também corta para mim. A palavra é uma só, ela é poderosa e ela é uma espada de dois gumes, ela corta por dois lados. E ela é poderosa para penetrar em cada camada da vida, da existência humana. É uma espada de dois gumes afiada, a ponto de dividir juntas e medulas, a ponto de chegar na alma e no espírito, e apta para discernir os pensamentos, aquilo que está no intento, aquilo que não foi ainda vocalizado, aquilo que não foi verbalizado, aquilo ainda que está na construção dos sentimentos, dos pensamentos. Deus conhece, Deus sabe. A palavra de Deus é poderosa. Ora que nós estamos vivendo um tempo de uma crise profunda de palavra de Deus. Uma crise profunda de busca pela palavra de Deus. Estamos sendo, de uma maneira, solapados com heresias, com falsos ensinos, com práticas e rituais que são contrários à palavra de Deus. Estive pensando hoje a respeito dessa palavra. O apóstolo Paulo fala, ainda que um anjo descesse, Gálatas capítulo 1, versículo 9, e anunciasse um evangelho que não fosse o evangelho encarnado de Cristo, o que viveu entre os homens, seja anátema, seja maldito. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Anote, verifique, analise. Eu acho que as pessoas não têm que ficar quietinhas, não têm que ficar simplesmente ouvindo, têm que questionar os seus pensamentos, têm que buscar na palavra, têm que ser como os crentes bereranos, saber que aquele que prega está pregando dentro da palavra ou está pregando heresia. Nós temos responsabilidade. A responsabilidade da igreja, irmãos, não é dizer, olha, você vai ficar rico amanhã, você vai comprar um carro novo, um apartamento novo. Isso é questão do seu trabalho, da sua fidelidade com Deus, do seu compromisso de ser um homem de Deus honroso.
naquilo que você faz de certo, nos dízimos, nas ofertas, nas relações, o seu trabalho, o seu suor. Você vai granjear aquilo que você semeia. Foi falado, lido aqui essa noite. A pastora Daniele falou isso. E não é injustiça, não. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Não é injustiça nisso. Aquele que semeia muito, vai colher com abundância. Eu quero que vocês pensem comigo. E se a Estela puder colocar, não sei como é que está aí, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Eu quero que vocês examinem as Escrituras. Não só ouçam o que eu estou pregando, mas critiquem. Eu acho que nós precisamos entrar num tempo, como os crentes bereanos, ver a veracidade. Porque nós estamos levando um povo para o céu, estamos conduzindo o povo para a eternidade, responsabilidade dos sacerdotes dessa casa espiritual. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Assim como já dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema. Hoje eu tenho uma grande preocupação. E quero demonstrar a minha preocupação como pastor, como líder, como alguém que tem responsabilidade pelas almas das ovelhas dessa casa. Penso que temos vivido um tempo de alerta, de extravagâncias, em nome de Deus, em nome do Evangelho. Estão surgindo nos púlpitos coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, não tem nenhuma base, nem estrutura para que tipo de práticas sejam manifestas. São antibíblicas, são manifestações de usos. E eu não quero usar nenhum eufemismo aqui, irmãos, eu quero ser direto, são heresias. São contraponto à palavra de Deus. A igreja precisa se despertar. Nós estamos indo para o céu. Amém? Precisamos permanecer nessa fé. Precisamos considerar que quem nos conquistou já nos deu a vitória. Nós já temos a marca da promessa em nossas vidas. O selo do Espírito Santo. O que eu vejo são algumas práticas, alguns ensinos heréticos que sustentam que as pessoas têm que fazer algo mais além da união com Cristo para alcançar alguma coisa a mais, para alcançar mais salvação, santificação, anulando e rejeitando todo o processo da expiação de Cristo, que é a obra primordial de trazer o homem a Deus, é o sacrifício de Jesus. Quando as pessoas anulam, rejeitam e colocam objetos e colocam outro tipo de busca no lugar, substituindo a pessoa e a figura do sacrifício de Jesus, isso é heresia, isso é maldição. Eu quero dizer para você que culto não salva, pastor não salva, padre não salva, papa não salva, nenhum tipo de prática religiosa salva. Mas nós estamos aqui para sermos edificados. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus tem falado aos nossos corações pelo descaminho que a igreja está tomando, principalmente a igreja brasileira. Como tem deixado de lado nas pregações, nos púlpitos, a palavra tem ficado de lado. A forma e a manipulação humana tem colocado a força e o poder do Espírito Santo nas pregações. Há uma forma para agradar as pessoas, para trazer um certo conforto. Ninguém hoje quer falar mais de pecado, de arrependimento. Ninguém quer falar a respeito daquilo que está amaldiçoando as vidas no relacionamento com Deus, de desobediência. Por que isso? Isso machuca as pessoas. Porque hoje a mensagem do coach é motivação, levantar.
Estão esquecendo que nós estamos indo para o céu. O caminho é estreito. Não é fácil. Nós vamos ter que rejeitar as alfarrobas dessa vida, do mundo, as leguminosas dessa vida. Muitos estão encantados com esse mundo, por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa de condições e que estimulam a vida social, o crescimento, o enriquecimento, a postura em que as pessoas estão tomando de hedonismo puro, prazer do próprio ser humano, esquecendo-se de Deus, esquecendo da palavra. Eu quero hoje despertar a igreja para isso. Quero ser boca de Deus para você, para a igreja. Creio que nós precisamos falar, precisamos dar corpo a essa palavra. Nós precisamos ter mais expressão. A igreja evangélica, aqueles que ainda têm compromisso com Deus, não podem calar suas bocas. Nós precisamos denunciar, nós precisamos combater, nós precisamos, diante de tal irracionalidade, falarmos a verdade, irmãos. Não quero aqui ser julgado por Deus, pelo Espírito Santo, pelo pecado de omissão. É muito melhor, muito está tranquilo. Alguns, coitados, com medo até de serem colocados para fora da igreja. Alguns com medo até de perder os membros e não terem a entrada da receita da igreja suficiente para manter a igreja e acabam aceitando o pecado. Ou é, ou não é. Ou nós assumimos essa postura diante de Deus, ou a igreja vai viver, irmãos, uma verdadeira fragmentação espiritual. O poder de Deus não vai estar mais na igreja. A unção do Espírito Santo não vai mais estar no pastor, nas vidas dos irmãos. O povo precisa conhecer a verdade. O povo precisa tomar posse da verdade. A verdade não é o que o pastor quer falar. A verdade é o que o pastor fala da palavra de Deus. A verdade é o que é transmitida da palavra de Deus. Essa é a verdade. E nós sabemos a grande tolice que está acontecendo, que nós começamos a ignorar, deixar para lá. Eu quero que os irmãos pensem a responsabilidade. O evangelho não mudou, amém? A palavra continua a mesma, amém? A mensagem dos apóstolos é um modelo específico da igreja que começou no primeiro século. E esse modelo, nós não somos assim estampado como os crentes que conduzem o cristianismo. O cristianismo veio bem depois. Nós somos o povo do Pentecostes. A igreja nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu na descida do Espírito Santo. A igreja nasceu com poder e com autoridade. Em Atos 1:8, Jesus falou aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A igreja nasceu debaixo de autoridade, de poder, ainda contrária a todas as forças da sociedade, das lideranças romanas, judaizantes. Ainda apesar de não ter popularidade, a igreja crescia em poder pela palavra. Os irmãos enfrentavam as crises, os irmãos se uniam. A irmã acabou de ler um texto aqui. Esse texto que você leu, querida irmã Daniele, fala a respeito da coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém. O povo se uniu e Paulo estava falando aquilo que estava em 1 Coríntios capítulo 8. Era uma repetição, irmãos. Não quero que vocês mudem o pensamento de vocês em ajudar os irmãos que estavam sofrendo perseguição e fome em Jerusalém. Nós somos a igreja de Deus. E temos que enfrentar todas essas coisas, porque a igreja tem passado por tantas situações. E em detrimento da palavra, se os púlpitos só se tornarem festivos, motivadores, e não tiver a palavra de Deus, o povo vai morrer de fome espiritual. O povo vai passar por necessidade espiritual. O povo não vai ter discernimento. Olha o que estava acontecendo
com o povo de Deus. Deus precisou levantar Osés para sacudir a nação. O povo havia se afastado da verdade. E nós estamos hoje com uma situação muito comum, que a igreja é a igreja inclusiva. A gente agora é inclusivo. Cuidado, a pessoa pode chegar como ela for, mas ela não vai ficar como ela veio, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos que receber a todos, mas o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do pecador. Em detrimento da palavra, em detrimento a responsabilidade da palavra de Deus, as pregações. Nossos púlpitos não podem ser simplesmente festivos, motivadores. Nossos púlpitos precisam ter a palavra de Deus. Nós não podemos ter aqui só ensinações. Às vezes transformaram cultos e a propaganda são de objetos ungidos, é vassoura ungida, é lenço ungido, são ações mágicas, é cuspe santo. Que isso? São pessoas que vão lá para o culto e tem que botar a mão no pé da apóstola para receber unção. Que absurdo! Aonde está chegando o nosso evangelho? As pessoas estão atrás de bênção, de riqueza, e se esquece que a maior riqueza é a certeza da vida eterna. Nós devemos ter cuidado de andar no caminho, não nos desviarmos do caminho. São pessoas que estão transformando os nossos cultos em verdadeiros atos heréticos, transformando os nossos cultos. Nós já passamos por grandes momentos de heresia, de falsas profecias, de mentiras. É a unção do riso, unção do paletó. É o poder do dente de ouro. Tantas coisas já aconteceram, desde a década de 70 até os nossos dias. Aí veio o neopentecostalismo, que quer transformar as coisas de Deus em coisas práticas da vida humana. Colocar a pessoa no foco dessa vida e tirar a pessoa do foco da vida eterna. As pessoas perderam a fé e a esperança de um céu de luz. As pessoas não se preocupam mais, porque se a igreja aceita os seus dízimos, as pessoas têm que ser aceitas como elas são. Ou nós temos o poder de dizer, olha só, você tem que mudar. Ou o Espírito de Deus não está em você. É duro, sei que é uma impressão muito difícil, mas eu quero dizer que a impressão do Evangelho não demonstra outra coisa, o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Paulo aponta para aquilo que deve ser essencial. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A verdade é essa. Não existe nenhuma comunação, não existe negociação, não existe nenhum entremeamento entre a nova vida e a velha vida. Nós estamos passando por um tempo onde as pessoas precisam ter um revestimento maior. Pregava hoje pela manhã falando a respeito justamente dessas fraquezas, dessas conduções, dessas envergaduras que a natureza humana, que a nossa parte carnal sempre está pedindo. Nós temos que lutar para trazer o reino de Deus, para frear essas obsessões da carne, essas necessidades carnais. Nós temos que trazer a glória de Deus. Menos amigo do mundo e mais amigo de Deus. Menos próximo do mundo e mais próximos de Deus. Porque aquilo que te domina será o seu Senhor.
Muitas vezes você está aqui servindo a Deus, mas você ainda está preso às velhas práticas, aos velhos costumes. E só vir à igreja, receber aquela palavra e não mudar, meu irmão, falta-te alguma coisa. Porque não tem como ser de Jesus e não ser transformado. Não tem como você servir a Deus e continuar debaixo desse tacão, debaixo dessa exigência da prática da velha vida. Eu quero que vocês pensem a respeito disso, que a impressão do Evangelho é muito maior do que as necessidades e as buscas das coisas dessa vida. Eu quero pensar com vocês uma coisa, de forma muito paralela. Os apóstolos, nos primeiros momentos de vida, serviram a Deus. Eles estavam servindo a Deus. E a gente vai encontrar que eles falaram contra o pecado, falaram do arrependimento, falaram de perdão, de santidade. A gente vê que essas coisas hoje estão obsoletas. São coisas desnecessárias. Hoje o foco são outras coisas. Muitas igrejas se transformaram mais em casa de clube de dança. Eu não sei o que eles estão pensando do Evangelho. Nós não temos que mudar, não temos que trazer o mundo como estratégia para ganhar as vidas. As pessoas têm que ser atraídas pelo poder do Espírito Santo. As almas precisam vir e se render a Jesus Cristo, porque viram o irmão cheio do Espírito Santo, a pregação cheia do Espírito Santo, a unção que Deus derramou foi poderosa para quebrar, anular, rejeitar todo o mal na vida da pessoa. Não podemos trazer estratégia mundana para agora considerarmos que o Espírito Santo não tem mais poder. Ah, pastor, como eu falei, o senhor está antiquado. Os apóstolos, eles deixaram a impressão do Evangelho. Não é preciso entreter o povo. O povo não tem que ficar rindo. O povo não tem que ficar aqui achando que isso aqui é um momento de humor. Não! Aqui é o momento que nós buscamos para edificar o nosso espírito. Nosso espírito humano. E é através da palavra de Deus, irmãos. Eu sou muito radical em relação a isso, me perdoe a minha franqueza, mas eu não suporto esse culto de povo ficar rindo e piadinha. Isso aqui não é lugar para ficar contando piadas. Aqui é o altar do Senhor. Muitos pastores estão sofrendo pressão. Muitos estão lutando. A decepção está chegando em todos os lados. A nossa sociedade e a nossa camada de crentes fiéis na igreja se tornaram consumistas dessas mercadorias. Porque querem algum objeto, porque querem tocar, porque querem um pé de uma apóstola, porque querem um lencinho sagrado, mágico, porque querem obter isso através de tal operação, de tal sacrifício. Sacrifício! Pelo amor de Deus! Sacrifício humano, não existe isso na Bíblia. Romanos capítulo 12, Estela, por favor, versículo 1 e 2. O Paulo fala a respeito do tipo de sacrifício que Deus quer. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Se é sacrifício, tem que morrer. Mas o que Deus pede é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este mundo. Não temos nenhuma amizade, não temos nenhuma relação com esse mundo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo não é o lugar do crente. Entenda isso. Eu sei que isso é difícil. Ah, pastor, mas a permissividade, lá na outra igreja pode, do problema deles.
E principalmente essas igrejas que não têm hierarquia, que não têm cobrança, fica muito mais fácil. Quem está lá na frente pode fazer o que quer e admite-se o que quer, porque não tem correção, não tem quem aplique nenhum tipo de experimento para corrigir, e fica tudo solto, à vontade. Aí a gente vê coisas assim absurdas, escandalosas. A nossa sociedade se tornou uma sociedade consumista de membros. Mas Deus está dizendo, é hora de tocar a trombeta, amém? É hora de fazer barulho para que as cadeias sejam quebradas. É um tempo da gente enfrentar. Nós não podemos concordar sem denunciar esse tipo de evangelho. Nós estamos vivendo um tempo onde as ovelhas, que perderam a noção do que é ser cristão. Elas nem sabem a razão por que Jesus morreu. Porque elas ficam presas a todas essas coisas. Elas estão anulando, rejeitando a obra sacrificial. A operação que em Cristo foi feita, foi justamente para anular, para quebrar essa idolatria, essa feitiçaria gospel, essa coisa que as pessoas ficam atrás da oração do profeta, da oração. Meu irmão, você tem relação direta com Deus. Você fala direto, o véu foi rasgado do alto a baixo. Nós precisamos entender o relacionamento que temos que ter com Deus, através agora do seu Filho Jesus Cristo. Nós não podemos ficar debaixo dessa condição que anula, que desfaz. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho e vivem de qualquer forma. Não há renúncia. Infelizmente, eu vejo isso até com muitas pessoas com bastante tempo de igreja. Algumas pessoas querem que Deus seja já o seu servo. Deus, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Senhor, se não fizer assim, o positivismo, a teologia do positivismo, das afirmações, tiraram essa autoridade, soberania de Deus do entendimento do povo. Não há renúncia, não há resignação. Falar que crente sofre. Ih, pastor, que isso? Irmãos, eu escuto isso de pastores. A Bíblia diz, o crente sofre. Tirar o sofrimento, tirar o carregar a cruz. Ninguém quer mais carregar a cruz, coisa nenhuma. Há um tempo atrás, estavam fazendo um movimento, e a pessoa falou, isso é dever do senhor, o senhor tem que ir lá fazer, o senhor que é pastor. Eu falei, se você entendesse a palavra pastor, você não estaria falando dessa forma. Porque a palavra pastor é empregada, é um empréstimo. Pastor na Bíblia é aquele que cuida de animais. Esse emprego foi dado para nós, para cuidar. Mas o supremo pastor é Ele. Você pode aplaudir o Senhor? É Ele. Nós temos tido assim, infelizmente, um púlpito muito fraco. Pregadores sem formação, sem instrução. Pessoas que pregam a palavra de Deus, vão contar suas vidas, seus acontecimentos pessoais e deixam de pregar a palavra de Deus. E o povo precisa ser alimentado porque o povo está vivendo em conflito todo dia. O povo precisa ser alimentado porque o povo precisa combater o bom combate. Como combater um bom combate? Porque se as ovelhas estão comendo ervas secas, capim seco, não tem gordura, não tem nutriente,
não tem os minerais, não tem vitamina no alimento, o povo come palha. E por isso a gente tem uma igreja capenga. Eu digo de um modo geral, é um povo que fica atrás de fazer isso, fazer aquilo, achando que Deus não é capaz de ouvi-lo. Sinceramente, eu nunca vi tanto sincretismo. Sincretismo é pegar um pouco da igreja tal e de uma seita tal e misturar tudo e botar dentro da igreja. Isso é um sincretismo. Eu já ouvi dizer até de igreja que o pastor trouxe um sacrifício de animal dentro do altar, botou lá, partiu o sangue. Absurdo! E o povo foi atrás, porque o povo é ignorante, o povo não tem conhecimento, o povo não quer conhecimento. Quando Moisés saiu do Egito, Deus falou que ia falar com o povo. E quando Deus trovejou no monte, o povo disse: Senhor, fala Moisés conosco. O Senhor fala com Moisés e Moisés fala conosco. O povo ignorou que Deus queria e quer falar diretamente com ele. E uma das obras mais perspicazes para fazer a igreja sofrer, ficar sangrando, é justamente os falsos ensinos. A introdução dos falsos rituais, a prática e a desobediência é muito grande contra lideranças da igreja. A gente percebe isso, que há uma distonia tão grande. Ninguém quer carregar a cruz. Você já viu o crente quando se converte? Tem alguém aqui que é convertido há 1 ano? Levante a mão. 2 anos? Tem um Carlinhos. Crente novo convertido é a melhor coisa que tem. Crente novo convertido se aproxima de Deus com a paixão. Já viu o crente novo convertido? Chega cedo, é obediente. Aí começa a olhar, começa a ver e começa a tomar uma posição de que já não precisa mais daquilo. Já vai se afastando. O amor passa. Eu quero pensar, irmãos, que nós estamos diante de um quadro, ou nós tomamos uma posição para enfrentarmos o que estamos fazendo, instruindo o povo, trazendo ensinamento, conhecimento, estudos, discipulado, trazendo a palavra de Deus, explanando. Temos uma igreja que é completamente explícita em tudo que faz, nos seus trabalhos, processos de ações que ela está desenvolvendo. Todos sabem, uma igreja que é clara, objetiva, bíblica. É absurdo o que eu vou falar para vocês agora, mas acontece no nosso mundo cristão. E eu peguei esse tempo e até confrontei com alguns que defendiam isso, porque chegou um tempo que o evangelho era um evangelho de tomar posse. E muitos saíam, olha, observe o que eu vou falar, muitos saíam para demarcar área geográfica. Enchiam o bucho de água e saíam liderança. E demarcava como leão, como cachorro, fazia xixi. Gente, que absurdo. Fazia um xixi, demarcação. Aí parava o carro, além de ser um crime, né? É um crime. Só pode responder um processo, porque isso aí estimula um ato público e é uma pena de detenção. Quer dizer, a pessoa ia fazer xixi. Gente, a igreja evangélica, a igreja do Senhor. Ao absurdo que nós chegamos. Eu confesso que essas coisas mexeram muito. E ainda estão seguindo nesse nível. E a gente for comparar o evangelho de ontem com o evangelho de hoje, nós vamos ouvir tantas coisas que não fazem mais parte nenhuma das escrituras sagradas.
mas foram introduzidas, isso permaneceram como uma atuação do culto da igreja. A palavra de Deus nos diz lá em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, que o apóstolo Pedro pregou e no seu sermão as pessoas ficaram compungidas e falaram entre si: o que faremos agora? Depois que eles ouviram a palavra de Deus, eles ficaram realmente tocados e falaram: o que faremos agora? Se fosse nesse tempo, o pessoal ia falar: participa disso, pega uma rosa cheirosa, toca nisso, faz aquilo. Pedro falou: arrependei-vos e credes no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho de Jesus. E nós estamos enfrentando como as pessoas devem enfrentar o mal. A gente tem que ensinar a pessoa a guerrear. A palavra do Senhor nos diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu tenho que falar, sabe? É muito terrível, mas não é com sabonete santo que vai expulsar o diabo. Não é com a cesta do descarrego que vai expulsar o diabo. É difícil, mas o povo... Ou você entende que o que Jesus fez por você foi conclusivo. Acabou. O que é que a Bíblia diz? Pai, tudo está Crianças, fiquem quietinhos, que ainda não terminou. Tudo está terminado. Acabou. Amém, irmãos? Pastor, eu preciso subir escadarias para alcançar essa? Não. Pastor, eu preciso dar mais dinheiro para alcançar a salvação? Não. Eu sei que essa semana, talvez essa mensagem vai ecoar e vai repercutir. Não importa. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, amém, irmãos? Eu tenho que expulsar os demônios, eu tenho que levar a vassoura santa da igreja, tal, para tirar... Deus, meu pai, deixa eu tirar o óculos. Ai, Jesus. Teve uma vez, acho que a pastora Regina deve lembrar desse ato, de uma esposa de um irmão aqui da igreja, estava em outra igreja, aí precisava, né? As pessoas querem, infelizmente, sem a palavra de Deus, vão cair nessas heresias. Aí chegou num lugar e parece que o irmão teve que pagar R$500 por uma trompetinha daquela de plástico. Negócio que acho que era R$3 ou 500 pratas. Aí ele veio falar comigo: pastor, a minha esposa, pastor, não sei o quê. É isso aí. É a falta de conhecimento. Porque ela tocou a trombetinha em casa para expulsar o demônio. Mas isso não vai ficar oculto aos olhos de Deus, não, irmãos. Deus está vendo. São coisas que estão sendo introduzidas no culto. Devemos buscar o reino de Deus. Muita coisa aqui para falar, mas eu quero que os irmãos saibam de uma coisa. Continue firme, ame a sua igreja, participe dos estudos, escute a palavra de Deus, analisem. Tem algumas irmãs aqui na igreja que depois fazem, né, uma resenha de tudo que foi pregado, ensinado, coisa linda, continue assim. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos. Sabe por quê, irmãos? As heresias são tiradas da Bíblia.
Os enganos são tirados da Bíblia. E precisamos ter firmeza, continuar, recebendo. Valorize aqueles que te ensinam. O apóstolo Paulo diz que sejam dignos de dobrados honorários aqueles que ensinam. Aqueles que ensinam a palavra da verdade devem ser honrados. Devem ser honrados. Se você tem um mentor de Deus na tua vida, na tua casa, honre, porque é a maior bênção de Deus. Nós estamos atravessando um tempo de ruptura, de rejeição à palavra. Infelizmente, muitos líderes estão envolvidos, direto ou indiretamente, mas estão deixando acontecer. Não é fácil, mas precisamos confiar em Deus. Não temos que afrouxar. O ensinamento da palavra é a mesma. Em Hebreus 13:8, pode colocar aí, Estela, fala a respeito da verdade da palavra de Deus. Hebreus 13:8. Jesus Cristo, Ele é o fundamento. É o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não mudou. Não mudou. O fundamento é esse. Jesus Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Em Jesus, tudo é poderoso. Nele, por Ele, para Ele, por meio dEle. Essa foi a mensagem do apóstolo Paulo lá em Atenas. Jesus Cristo, nós não podemos colocar nenhuma outra figura. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas têm assim, uma certa admiração. Admirar não é pecado, idolatrar já é pecado. Quando isso parte para a idolatria, isso já toma o lugar de Jesus. Toma o lugar de Deus. Tem gente que tem idolatria por tudo. Tem gente que fica fissurado por uma coisa, e se esquece, atropela completamente aquilo que Deus fez na vida dela, na vida da humanidade. Eu quero te despertar. Em nome de Jesus, o véu foi rasgado. Nós não podemos, graças a Deus, eu vejo aqui pessoas aplicadas, vejo pessoas aqui, firmadas na palavra, porque nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Pastores, pregadores têm que pregar, têm que analisar, têm que rever texto, têm que ver mesmo, porque aqui não tem pessoas à toa, nós somos pessoas inteligentes, amém? Nós sabemos o que tem que ser pregado, tem que ser ensinado. Não podemos, irmãos, abrir mão dessa verdade por coisas espúrias. Eu quero que, em nome de Jesus, você coloque isso no seu coração. Eu sempre falo isso porque as pessoas elas são conduzidas pelo modismo. Modismo é eufemismo, tá? Pela heresia. Porque hoje, eu já vi pessoas colocarem no altar esteira para caminhada. Qual o objetivo disso, meu Deus? E tanta coisa. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo com a igreja de Jesus? Nós precisamos continuar no caminho. Não mude. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero dizer para você, meu irmão, você que ainda não é batizado, você que ainda não fez a sua confissão de fé, faça, seja batizado. Você que está afastado da igreja, não estou falando nem de Deus não, mas é da comunhão, volte para a comunhão. Volte para a comunhão. Você que está vivendo um tempo e está cheio de culpa, cheio de coisas ainda no seu coração, com pensamentos errados, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar. Comece com você, começa comigo, começa com cada um de nós. A mudança é nossa. A mudança não é Deus que vai fazer em nós, não. Às vezes,
nós criamos uma barreira, porque realmente a nossa mente, o inimigo coloca, volte logo para Deus, meu irmão. Volte às primeiras obras, às primeiras práticas. Seja aquele crente cheio de amor, aquele crente decidido em servir a Deus, quando você só estava olhando para Jesus. Se você ficar olhando para mim, você vai ver defeito, porque eu sou uma pessoa que tem defeito. O único que não teve defeito foi Jesus. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 12, versos 1 e 2, a gente vai ver lá. Olha para Jesus, é Ele que é o autor e o consumador da sua fé. Se você quiser achar erro, você vai achar erros. Mas, meu irmão, olhe para Jesus. Hoje pela manhã eu falei, olha, se você está indo em algum lugar que a palavra de Deus está sendo rejeitada, que a palavra de Deus não é pregada, porque às vezes esses cultos aí só tem revelamento, né? Porque a revelação se fechou aqui, o cânon bíblico fechou aqui, nos 66 livros. Isso aqui se chama revelação logos. Fechou aqui, pronto. Agora, se você quer coisa sobrenatural não é doutrina. Coisa sobrenatural Deus faz quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é a gente que comanda. Aí por isso que existe manipulação, essas coisas que as pessoas ficam inventando nos cultos, porque as pessoas precisam crer para ver, infelizmente. Infelizmente. Olhe para Jesus. Aqui tem cada um com seus sofrimentos. Cada um sabe o que está passando. Não se desespere, olhe para Jesus. Fique firme com Jesus. Você pensa que eu não passo sufoco? Que eu não tenho aperto? Que eu não tenho problemas? Eu estou olhando para Jesus. E há de mim se deixar de olhar para Jesus. Fica firme, irmão. Fica firme porque o caminho é espinhoso. A gente lê esse texto, mas é uma grande verdade. João 16:33. João 16:33, eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho a mente igual do pastor Carlinhos, né? Pastor Carlinhos que é biblicista. Mas é isso aí. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo, mas tende. Então é isso aí. Tende bom ânimo. Aproveite. Sabe, são tantos eventos, tantos momentos que nós temos aqui nessa casa. Venha participar. Venha se envolver. Venha se integrar. Porque, irmãos, quem joga futebol fica onde? No campo de futebol. Quem fica na birita fica onde? Fica nos botecos da vida, né? Crente fica onde? Na igreja. É isso aí. É crente na igreja. O salmista falou lá, né? Salmo 84, que ele amava a casa do Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os lares. Cada um de vocês. Suas famílias permaneçam firmes com Jesus. Amém.